Boa noite, irmãos. Espero que tenham passado uma boa semana. Vamos iniciar aí mais uma mensagem para o nosso culto à noite, Igreja Batista Bíblica. Estamos falando sobre as parábolas do reino e hoje nós vamos para a nossa segunda mensagem. Então, que Deus nos abençoe, que tenhamos um bom tempo juntos aí e que Ele nos alimente com a verdade da Sua palavra nesse capítulo tão especial que é Mateus 13. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Então, as parábolas do reino, né? Entendendo o reino vindouro, que é o objetivo das parábolas. Entendendo o reino vindouro. Semana passada nós utilizamos um texto inicial que foi de Isaías, capítulo 9, os versículos ali bem familiares nosso, que é aquele texto onde Isaías prediz o nascimento de Jesus, né? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado, né? O poder, o governo está sobre os seus ombros. E ali ele continua então descrevendo o nascimento de Jesus, né? Mas não simplesmente o nascimento de Jesus, ele está apresentando o rei Messias, né? Vindo de Deus, que é o filho do próprio Deus, né? Ou Deus Filho também, que a gente diz. Então, o profeta Isaías estava falando tanto do rei, anunciando a vinda do rei, quanto falando do reino, né? E então nós temos essa profecia belíssima ali. Mencionei com vocês que tem outros textos do Antigo Testamento também. E eu selecionei hoje um texto do Novo Testamento, né? Tratando também sobre o mesmo assunto, né? Lucas capítulo 1, versículo de 30 a 33. Observe aí a semelhança do que Lucas escreveu com o que nós lemos semana passada lá em Isaías 9. Né? Então, Lucas disse assim: Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então, observem, né? Quanta coisa interessante tem aí. Esse texto aí, nós tratamos dele em todo o Natal, né? Pelo menos uma vez por ano nós passamos por aí e nós celebramos então o nascimento do menino Jesus, o Natal e tudo isso que faz parte da identidade cristã, né? O tema principal da igreja, né? Do cristianismo. Só que será que não escapa da gente esse elemento aí do reino? Né? Então, junto com o nascimento do menino Jesus, ah, e ali foi a ocasião que o anjo instrui Maria a colocar o nome de Jesus, né, no seu primogênito ali, né? O aspecto do reino, esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Então nós temos ali a deidade, né? Aquele menino é o Filho de Deus. E o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então, perceba aí a linhagem nobre de Jesus entre o povo judeu, o povo de Israel, e ele então era o sucessor de Davi. Então ele era o herdeiro do trono de Davi. Ele não somente era, ele é. Né? Então ele continua sendo o herdeiro do trono de Davi. E o anjo não para por aí, ele fala que ele reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Como que fica esse último versículo? Como fica esse verso 33? Né? Será que ele é alguma coisa assim que deve ser apagada? Né? Porque, afinal de contas, isso aqui não teve lugar, né? No período da vida terrena de Jesus. Isso aqui não se cumpriu. Né?
E até o 32 também, nós podemos ficar meio assim, né? Ele será chamado Filho do Altíssimo. Os cristãos o chamam dessa forma, né? Mas não é disso que o anjo está falando. Está falando dele receber o trono de Davi, né? E alguns tentam espiritualizar, mas esse trono agora de Davi está no céu. Não, não. Então vamos continuar entendendo, né, o reino vindouro aqui nas parábolas, né? Eu espero que isso aqui tenha acendido, né, o nosso interesse, despertado o nosso interesse nesse assunto que é tão importante, né, para nós, especialmente nesses tempos difíceis que nós vivemos, né? Então é bom olhar para o futuro e ver que Deus tem reservado esse futuro glorioso para a humanidade, tá? Então não é uma coisa aqui regional, né? Talvez a gente vê ali, né, Israel, mas fique tranquilo, porque a Escritura faz isso só para ter uma precisão local, né? Mas outras passagens, inclusive a de Isaías, que nós vimos semana passada, colocava que se trata de um reino que será universal. Então ali o anjo só está falando que haverá uma localidade definida para o futuro reino dos céus, né? Que é o reino vindouro que nós estamos estudando. Então esse reino que virá dos céus, trazido por Jesus e inaugurado na terra, ele vai ter uma sede própria, né? Então ali o anjo só está colocando para nós o endereço, né? Então isso aí será ali na terra prometida de Israel, a gente acha assim, por causa das várias referências que tem na Bíblia, e dali ele se estenderá de modo universal para todo o mundo. Então isso aqui é o que nós vimos semana passada, né, os mistérios do reino vindouro, né, do reino dos céus, né, exatamente como Jesus falava. Vou passar rapidinho porque nós já vimos, né, o reino dos céus é o reino do Messias. A igreja não é o reino, né? Então não devemos confundir a igreja com reino. A igreja se encaixaria melhor na figura do semeador, né? Falando do que nós tratamos semana passada, a parábola do semeador. Aquela figura ali é uma figura de de Lucas 1, né? Jesus ascendendo aos céus. E ali depois os anjos vêm falar sobre o reino, né? Sobre o retorno de Jesus. E as últimas palavras de Jesus foram com relação ao reino, né? Ele fala ali que não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Senhor Deus, né, o Pai, determinou. Por que ele falou isso? Porque os discípulos tinham perguntado se era naquele momento que ele ia começar o reino, ele ia restaurar o reino de Deus sobre Israel, né? E aí Jesus responde que não. E nas entrelinhas ali Jesus orienta eles no sentido do início da igreja, né, como nós sabemos. Então o reino dos céus será inaugurado na terra quando do retorno de Cristo, né? Depois os anjos vêm e falam ali, tudo isso você encontra em Atos capítulo 1. Os anjos dizem para os discípulos que estavam ali testemunhando aquela cena, olha, por que vocês estão olhando para o céu? Né? Esse Jesus que foi recebido nos céus, ele virá, né? Do mesmo modo que vocês viram ele subir. Então aquela forma gloriosa da ascensão de Cristo, ele retornaria dessa mesma forma. E aqui, como eu falei, como comentei com vocês semana passada, isso que os anjos avisaram ali em Atos 1, nós temos o cumprimento no próprio Novo Testamento, capítulo 19 de Apocalipse, certo? Então, o reino também é o que nós chamamos de milênio, né? Dentro da nossa orientação pré-milenista, ok? Então, temos aí os mistérios do reino dos... As parábolas de Jesus ilustram doutrinas fundamentais para a fé cristã, né? A fé cristã. Então, o reino dos céus é mais complexo que a parábola do semeador. Então, uma característica das parábolas, nós falamos semana passada, as parábolas são histórias terrenas que ilustram verdades eternas, né? E é até fácil a gente concluir, né? Será que uma história terrena consegue trazer
todos os elementos do céu, ou melhor dizendo, desse reino messiânico? Então, óbvio que não, né? Por isso Jesus usou mais de uma parábola. E nós vemos ali, então, na parábola da semana passada, né, do semeador, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele vai repetir essa sentença hoje, né, dentro da parábola que nós vamos ver hoje. Eu acho que eu nem falei o nome da parábola de hoje, né, mas é do trigo e do joio. Né? Então, nossa mensagem hoje é na parábola do trigo e do joio, que também é, talvez, depois da parábola do semeador, uma das mais conhecidas. E Jesus disse ali essa expressão, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E ali então nós vemos a responsabilidade humana e o chamado geral. Né? Porque quem quiser ouvir, ouça. Né? Quem tem ouvidos, ouça aí o que está sendo colocado. Logo, dentro dessa expressão, nós encontramos então a responsabilidade humana e o chamado geral. Né? Quem tem ouvidos, então, é uma espécie de um convite, assim, em alguma medida, assim, até universal. Né? Nós temos ali, então, a responsabilidade humana colocada, que é uma verdade bíblica. Né? Mas também nós temos uma segunda sentença que Jesus colocou ali, porque a vós é dado conhecer os mistérios. Né? Então, vocês receberam, é dado. E ali nós ressaltamos, então, a graça. Né? A graça soberana, que Deus dá a quem quer. Né? Então, toda a humanidade se encontra no estado de queda por causa do pecado, mas o Senhor decidiu não permitir a queda completa da humanidade. Ele resgatou vários indivíduos. Né? Nós dizemos até que uma maioria das pessoas foram resgatadas pela obra de Cristo na cruz. Então, nós temos aí a graça soberana. A esses que Deus salvou, ele deu a conhecer os mistérios da eternidade. Então, nós temos a graça soberana. Né? Essa questão de receber de Deus a luz, né, do seu Espírito, e isso é a própria salvação, para conhecermos dele, né, para conhecermos dele. De outra forma, nós estaríamos cegos, como Paulo descreve ali, quando ele escreveu aos Coríntios no primeiro capítulo. E aí nós temos hoje, então, a parábola do trigo e do joio. Né? Jesus fala à multidão e fala aos discípulos. Nós vimos que uma característica das parábolas é Jesus falando às multidões por causa daquela questão que ele falou na parábola da semana passada, né, do semeador, da condição caída do ser humano. Né? Que ao se defrontar com Deus, ele tem aquela tendência de rejeição. Né? Nós vimos o Jesus explicando, né, e falando, porque a vós vos é dado, e vocês recebem ainda mais. Mas aquele que ainda não tem a redenção, ele tem a tendência a negar. Né? E aí Jesus colocou assim, aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Né? E aí nós explicamos ali, né? Não é que Deus está retirando, num sentido assim, como se Deus tivesse prazer na perdição do incrédulo. Né? Isso é um contrassenso, né? Porque o próprio Deus deu o seu Filho em favor de pecadores. Né? Então, como assim ele pode ter? Né? É claro que não. Então, é a própria situação humana que retira, né? que afasta a graça de Deus de si mesmo. Mais interessante que a gente vai ver hoje que Jesus falou através de parábolas até conosco mesmo, né? Com os discípulos. Né? Então nós vamos ver como é que foi isso daí. Uma diferença aí, ele falou, né, a parábola do joio e do trigo, né, ou do trigo e do joio. E o que são? Então, o trigo é bem conhecido nosso, né, o que faz o nosso pão. Então, a semente é uma plantinha de trigo ali à esquerda, né? E do lado, uma plantinha ali de um galhozinho, né, de joio. Né? E a gente vê que eles são semelhantes realmente. Né? Eles são bem parecidos. Né? Eu não entendo direito, né, disso, né, de agricultura. Aliás, não entendo nada. Mas eu vi algumas outras imagens e
eu fui levado a entender assim que no momento em que eles estão verdes, né? Mas no momento em que eles estão maduros, né? Já para serem colhidos, aí fica mais diferenciado um do outro, né? Mas nesse momento aí, né? Que é quando eles estão brotando ainda, desenvolvendo, as diferenças são bem pequenas, né? E aí nós vamos entender por que Jesus falou o que ele falou dentro da parábola. Mas já falei demais até agora, vamos iniciar no texto. Então vamos para valer aí. Eu gosto muito desses. Aliás, a Bíblia ela é fantástica. Ela retrata Jesus de uma forma talvez diferente, né, daquela que nós vemos assim do senso comum das pessoas, né? Então, a hora que você vai para as Escrituras e você lê a palavra de Deus mesmo, né, no Antigo e no Novo Testamento, então nós vemos, nós conhecemos a Deus de verdade, né? E Deus não é esse Deus politicamente correto aí, que é colocado por esses cristãos de mentira, que escrevem livros, que falam na TV, né? Nada disso. Então vamos para a Escritura para conhecer a realidade. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Então, essa aí foi outra parábola que Jesus colocou ali. E aqui ele está falando para a multidão, tá? Então, capítulo 13, versículos 24 a o 26. Então, essa aí era a segunda parábola ali do capítulo 13. A parábola do trigo e do joio. Ou às vezes as pessoas falam joio e trigo, porque aparece primeiro ali o joio, né? Mas, na verdade, no versículo 24, o que é colocado primeiro é o trigo, né? Porque o primeiro a semear é o homem que semeia a boa semente no seu campo, né? E depois ele vai identificar a semente verdadeira, o que era pretendido era o trigo, que o Senhor da terra ali semeou no seu campo. Então aqui, depois nós vamos entender com maior profundidade isso daqui, né? Como a gente viu na semana passada, o Senhor vai identificar cada elemento dessa parábola. E ele continua, né? Então, outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante. E ele continua a parábola então. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então, olha essa conclusão aqui da parábola, né? Aqui, repetindo, Jesus está falando para a multidão, e olha quantos elementos aqui escatológicos nós temos, né? Do futuro, do que ainda está reservado no plano de Deus. Então, Jesus está revelando isso aqui para os seus discípulos, para a igreja, né? Para nós.
E a gente já começa a identificar alguns personagens aí. Então, quem é que tinha plantado a boa semente? Então, é o pai de família. Agora os servos vão falar para ele: mas, senhor, olha aí o que aconteceu, né? Da onde que veio esse joio, né? O senhor não... E aí o pai da família, então, explicando: não, quem fez isso foi um inimigo. E a gente já viu na passagem passada, né? Que também tinha um inimigo lá. Né? Quem era aquele inimigo? Que foi lá e arrebatou a semente que caiu à beira do caminho, né? Vocês se lembram? Então nós temos aí agora uma outra colocação, uma outra forma de ver o reino de Deus, né? Que vai acrescentar, vai somar aquela lá do semeador. Né? Então do semeador nós vimos algumas verdades ali evidenciadas, né? Então a questão da graça e da misericórdia, né? Porque a quem tem vai ser acrescentado e a quem não tem será tirado. Então nós vemos o problema, a diferença entre o redimido e o rebelde. Né? O rebelde ele piora a sua situação. Então por isso eu lhes falo através de parábolas. É por causa da misericórdia. Né? E os redimidos? Os redimidos eles têm a graça. Né? Eles já desfrutam do perdão. Então eles recebem em acréscimo aquilo que já tem. Esse aqui é o crescer na graça e no conhecimento de Deus. Mas deixa eu pegar num ponto aqui interessante, né, que nós precisamos olhar. Deixar e crescer ambos juntos até quando? Até a ceifa. Então Jesus aqui estabelece aqui. Não dá para vocês separarem, porque a intenção dos servos ali era o quê? Separar o joio do trigo, né? Aquela expressão, né? Vamos separar o joio do trigo? E aí o que Jesus responde para essa boa intenção deles? Não dá para fazer isso. Vocês não podem, né? Não dá para vocês fazer isso, porque vocês correm o risco de confundir o trigo com o joio. Por quê? Por causa da semelhança que a gente viu agora há pouco nas imagens. Né? Então isso aqui é colocado espiritualmente também. E é uma coisa diferente que a gente vai falar daqui a pouco. Né? Porque como é que nós transportamos isso aí para a igreja? Olha só o problema. Lá em Mateus 16, Jesus vai explicar sobre a disciplina da igreja. Né? E sobre o colocar fora, né, do rebanho determinadas pessoas. Né? E aqui ele está falando do joio e do trigo. E aqui ele fala que não é para fazer isso. E lá ele fala que é para fazer. Então olha só que elemento complicado que tem dentro aqui a gente chama de eclesiologia, né? Do funcionamento da igreja, como que a igreja deve funcionar. Né? E retomando, a igreja não é o reino, mas a igreja é como se fosse uma embaixada do reino. Né? Então, a igreja aqui no presente, ela está anunciando o reino vindouro e chamando pessoas ao reino. Então, é verdade nós dizermos que os integrantes reais da igreja, né, os redimidos, né, os transformados pelo sangue de Cristo, eles são cidadãos do reino, eles entrarão no reino. Né? Mas aí então Jesus fala que antes desse reino começar, então, estou adiantando aqui, né? Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Nós vamos precisar de algumas outras passagens para colocar luz sobre isso aqui, né? O colhei primeiro o joio. E nós temos essas passagens, né? E os servos lhe disseram, né? Os servos disseram para Jesus: queres, pois, que vamos arrancá-lo? O que Jesus respondeu? Não, para que vocês não arranquem junto com o joio o trigo. Certo? E ali uma passagem de Mateus 3, 11 e 12, que é uma fala de João Batista muito interessante, né? Que joga luz sobre isso aqui. Olha o que João Batista disse. João Batista aqui está falando aos seus discípulos. Né? Você sabe que tinha alguma rivalidade ali entre os discípulos de Jesus e os discípulos de João Batista. Mas João Batista fez o seu papel. Né? Ele estava ali para enaltecer, para apontar para Jesus. Né? E olha o que ele disse. Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo.
Então, olha, João Batista está apontando para Jesus, falando quem Jesus era e o que ele faria. Então, ele está falando aqui, o que João Batista está falando é da própria salvação. É do selo do Espírito Santo que o Senhor Jesus, o Deus Filho, concede ao redimido, né, a habitação do Espírito Santo, aquilo que João depois falou quando ele escreveu ali, o Consolador vindo para nós. Né? Então ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, olha, aqui tem duas coisas que são distintas. Uma é o batismo com o Espírito Santo, que é a salvação, e outra é o batismo com fogo, que não tem nada a ver com, né, essa coisa que nós temos, esse entendimento distorcido. Não, isso aqui é juízo. Né? E o versículo seguinte explica: em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o trigo. O que Jesus falou para os discípulos lá? Então, não, vocês não deixem o joio quieto aí, né? Para vocês não colherem o trigo enganadamente, né? Não arrancarem, não prejudicarem o trigo. E aqui, então, nós temos falando que quem é que vai tratar com isso? É o próprio Jesus. Ele é quem vai fazer essa separação. Então, ele recolherá o seu trigo no celeiro. E o que ele vai fazer com o joio, né, que é no texto lá que nós estamos? Queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Certo? Então, aqui nós temos uma figura de juízo. Respondendo à pergunta do texto original nosso lá, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Não, eu não quero, porque isso é o que eu vou fazer. Né? Jesus está colocando então. E quando ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso no final da história. Né? Ele, porém, lhes disse, não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele, deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Quando vai ser essa ceifa de que nós lemos em Mateus aí, nós lemos em Mateus 3, Mateus 13, que é o texto que nós estamos, e quando vai ser isso, afinal de contas? Né? Então nós temos uma resposta para isso em Apocalipse 14, verso 19. E o anjo lançou a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra, e retirou-as e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. Então nós vamos encontrar esse juízo, né? Essa separação entre joio e trigo no futuro juízo, no juízo vindouro, né? Que vai antecipar a chegada do reino. Então dirá o rei, um outro texto aqui que coloca, né? aquela pergunta, né? Não, vocês não vão fazer nada agora, né? Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E aí a gente fica com aquela, puxa, então quando vai ser essa ceifa? Então nós já temos várias referências. Quem vai atuar nessa ceifa é sob a autoridade do próprio Jesus. Nós temos Apocalipse ali, os anjos estão envolvidos, eles vão fazer isso, participando ali com o Senhor, né? E se trata do juízo de Deus. E finalizando Mateus 25, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. A quem se assemelha essas pessoas aí que ouvirão é no futuro, né? Ouvirão isso aí de Jesus. Mateus 25 é uma cena do futuro, né? Quando Jesus for instalar o seu reino messiânico sobre esse mundo, antes de fazer isso, né? Ele vai fazer essa separação. E ali em Mateus 25, já não é utilizada por Jesus mais a figura do trigo e do joio, é utilizada a figura das ovelhas e dos bodes, certo? Então, o Senhor tem as suas ovelhas, elas ouvem a sua voz e seguem a Ele. Né? Então, Ele chama as suas ovelhas, Ele é o pastor das ovelhas. Né? Então, nós temos tudo isso aí, está vendo como é que a Bíblia ela vai se completando?
né? E ela vai trazendo a mensagem da realidade espiritual para nós. Então, o reino dos céus é semelhante. Nós temos ali as diretrizes para a gente já ir formando como que será esse reino na nossa mente e o que nós temos que atender para participar dele, certo? Então, como eu disse para vocês, talvez o Jesus bíblico, né, o Deus da Bíblia, seja um Deus que talvez até escandalize muitos cristãos, né? E que esse não seja nosso caso, né? Que nós não sejamos cristãos de margarina, né? Derretíveis e cheios de mimimis, né? Que nós encaremos a realidade como ela é. Né? Então ali tem uma figura de alguém ceifando, né? E você já pode ir encaixando ali. O que Jesus disse? Não. Né? No momento da ceifa, essa distinção será feita. Junte isso aí com a expressão de Jesus quando ele falou: eu conheço as minhas ovelhas, né? Que era uma outra figura. Então Jesus conhece o seu trigo. Foi ele quem plantou o seu trigo. Né? E quem plantou o joio no meio do povo de Deus, né? Foi Satanás. Mas eu já estou adiantando aqui, né? Desculpe, né? Vamos. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas, crescendo, é a maior das plantas. E fez-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. Puxa, isso aí é uma outra parábola adicional. Na verdade, mais 2, mas elas são bem curtinhas. Elas estão atreladas à parábola do trigo e do joio. Né? Então, nós já estamos delimitando, né, o que a parábola do trigo e do joio traz de diferente da parábola do semeador. Ela traz esse problema da mistura. Né? Então, quando o reino de Deus for instituído, inicialmente não haverá mistura. Jesus vai reinar sobre um povo redimido. Né? Isso fica claro nas Escrituras. Mas como nós não estamos vivendo no reino ainda, nós estamos vivendo no tempo que antecede o reino, nós temos o problema muito grave da mistura. Né? Cristão com outros que chamam-se cristãos, mas não são cristãos. Né? Não tiveram a renovação da mente. Né? Continuam no mesmo estado. Isso acrescenta, né? Porque na parábola do semeador, num sentido assim, terminou tudo bem. Né? A semente caiu em boa terra, essa é que germina, que dá fruto, e aí dá um alívio para nós. Né? Então, poxa, então ele focou nos cristãos, nós dizemos assim, os cristãos de verdade, né? Que frutificam. E ali ele deu até, né? Um frutifica mais, outros menos, mas eles são a semente plantada aqui, que é a boa terra, né? Onde o evangelho trouxe a vida, certo? Então a semente é o evangelho e traz a vida, né? Ali ao coração do redimido. Agora nós temos aqui o problema da... Então essas parábolas adicionais aí, o que elas fazem? Elas acrescentam sentido o desenho do reino dos céus, né? Porque nós temos na parábola do semeador, como já disse, a segurança, né? Então nós temos ali que a semente ela tem sucesso na boa terra, e isso não pode ser modificado, isso é algo garantido e eterno. E aí nós vamos ter agora na parábola do joio e do trigo o problema da mistura, né? Que vai haver ali entre
aqueles que na atualidade, dentro da igreja, são já cidadãos do reino, mas ao seu lado, pessoas que estão ali como se fossem cidadãos do reino, né? Mas que de fato não são. E é impossível, humanamente falando, fazer essa distinção, né? Porque, e aí entra o problema-chave, que eles dão fruto, né? Ali o Senhor, na descrição, falou assim: deixai-os crescer ambos juntos. Então, olha o problema aí. O joio também cresce, certo? Então, aquele cristão que não é cristão, ele apresenta algo que, aos olhos humanos, aos nossos olhos, é crescimento, né? Então, olha a dificuldade que existe aí, né? Como que o reino de Deus ele é todo intrincado, né, e complicado, especialmente agora que nós estamos vivendo o período, assim, por assim dizer, pré-reino, né? Então, essas parábolas aqui adicionais vêm colocar talvez um refrigério para nós, que apesar desses problemas, o reino dos céus é algo que, quando começa, ele é impossível ser parado. Então, nós temos aí o grão de mostarda, né, que é pequenininho ao ser plantado. Então, lembra da semente lá do semeador? É pequenininho ao ser plantado, mas a hora que ele germina, ele se torna das maiores árvores, né? E ali, então, Jesus descreve isso aqui. E é um paralelo ao reino dos céus. Então, aquele evangelho que a pessoa, na maior simplicidade do mundo, ouviu e recebeu, né, e creu, confessou seus pecados e clamou a salvação em Jesus Cristo, aparentemente é algo pequeno, mas no futuro se mostrará a coisa mais fantástica da terra, o que está por vir, né? E aqui também complementando a parábola do fermento, que também leva na mesma direção, né? A mulher utiliza o fermento lá na sua massa, e ele é só um pouquinho em relação à massa toda, mas ele vai tomando conta, ele vai interferindo, né? E vai modificando toda a massa, né? Às vezes o fermento aparece num significado ruim, mas aqui ele está num significado bom, né? E expressa o sentido de que essas duas parábolas expressam a vitória do reino de Deus sobre as trevas. Então é isso que Jesus está descrevendo ali, né? Porque, né, a parábola do trigo e do joio deixa a gente meio assim chateado por causa do joio, né? Então, quem sabe por isso Jesus colocou essas parábolas aí em complemento, né, adicionais. E ali João 12, 24. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Certo? Então isso aqui é uma outra ocasião onde Jesus usou a figura da semente e até assim usou do trigo mesmo, né? Quem sabe ele não queria fazer os discípulos lembrarem lá da história do trigo e do joio e do semeador. Então, aqui o que tem de especial? Que ele mesmo se coloca no lugar da semente. Porque aqui havia um pressentimento de tristeza dos discípulos em João 12, porque eles já estavam sendo preparados para a morte de Cristo, né? E aí Jesus vem e fala isso aí para eles: fiquem tranquilos, porque na verdade eu digo para vocês que se o grão não morrer, ele está falando dele mesmo, ele está falando da sua morte, né? Então o grão precisa cair na terra, né? Quem sabe aqui ele também não está colocando o seu sepultamento e não morrer, fica ele só, né? Então Jesus está trazendo para eles assim: gente, eu não vim aqui só para ser um professor, né? Eu não vim para ser alguém de autoajuda que vem dar conselhos de boa vida para vocês, né? Não, eu vim salvar vocês do pecado, salvar vocês do inferno. Então, para isso, eu preciso morrer. Eu preciso dar minha vida por vocês, né? Eu preciso tomar o lugar de vocês no juízo de Deus. E é isso que a cruz é. Então, ali o Filho recebeu o castigo de Deus aos pecados
nossos, né? Aquele pecado cabia a nós, aquele castigo cabia a nós. O pecado era nosso mesmo, né? Ele não tinha qualquer pecado. Então era o castigo que cabia a nós, mas o Filho recebeu por nós. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante. E ali ele conclui, né? Tudo isso disse Jesus por parábolas para a multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, olha aí a profundidade disso aí. Não é uma questão até só das coisas vindouras, mas é do plano da salvação desde que Deus é, estipulou, que ele disse haja luz, né? Que ele iniciou a sua criação e que essa veio a cair por causa do pecado. Né? Então, Mateus 35 explica-nos a parábola do joio e do campo. Aí agora Jesus vai explicar, né? E nós vamos para a nossa reta final aqui. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa e chegaram ao pé dele os seus discípulos. Olha que cena interessante, né? Dizendo: explica-nos a parábola do joio. Então eles não tinham entendido. Eles entenderam mais do que a multidão, né? Certamente. Mas eles também não entenderam. E aqui é um ponto para nós, que a gente também não entende, né? A palavra de Deus assim, se a gente não chegar diante dele em humildade e pedir entendimento. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Quem que é o Filho do Homem? Jesus, certo? Então essa aqui é um outro nome de Jesus. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. Olha aí. Agora é só a gente ir encaixando cada coisa no seu lugar. Então o campo é o mundo. Então, o mundo, né? E a boa semente são os filhos do reino. Então, nós colamos isso aí com a parábola do semeador. Então, o bom solo, né? A boa semente, ele já juntou ali, então, a semente que é a verdade do reino, que é o evangelho, ela junta-se ao redimido e ela é uma coisa só. Então, a boa semente são os filhos do reino e os joios são os filhos do maligno. Então, olha que palavra forte aqui. Em outra ocasião, Jesus chamou, né, perdidos de filhos do maligno. Porque isso aqui é um xingamento, é uma ofensa. Não, isso aqui é a verdade. Né? Na verdade, falando ao pé da letra, né, o maligno não produz nada. Mas por que ele coloca, né, essa expressão, então, filhos do maligno? Porque nós estamos perdidos, né? Sem Jesus nós estamos perdidos tal qual Satanás está. Né? Só que para o ser humano, Deus preparou uma redenção, né? Para nos tirar das garras do maligno. Mas aqui, então, está estipulado o joio, que são os perdidos, né? O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Né? São os anjos. Então aí fica tudo claro. Né? O diabo a gente já tinha a definição. A ceifa é o fim do mundo. O que nós vimos lá? Apocalipse mostrando os anjos, sob ordem de Deus, irem fazer a ceifa e lançar aquela colheita. É uma colheita figurada, na verdade, ali o Senhor vai estar ajuntando os inimigos contra ele mesmo e punindo eles. Né? Então isso aí é o que está estipulado para o fim do mundo. Né? E quem vai organizar isso aí, os ceifeiros aí chamados são os anjos. Né? Então isso aí é uma cena até espantosa. Né? Explica-nos a parábola do joio do campo. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Então ele está mais uma vez apontando ali para Apocalipse, para o tempo final. Né? Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Certo? Esses textos aí são os textos que nós já lemos, né? Mateus 3, né? João Batista falando que Jesus é aquele que vai
queimar a palha, né? Separar o trigo da palha. Apocalipse 14, os anjos ali ceifando a terra, né? E lançando os rebeldes no que foi chamado ali do lagar da ira de Deus. Então, Deus pisará os ímpios, né? Essa é a cena ali. Naquele episódio de rejeição completa a Deus, né? E ali naquele futuro de Apocalipse, os incrédulos, os rebeldes, eles não estarão rebeldes apenas contra Deus, mas eles estarão rebeldes e em ódio completo aos filhos de Deus nesse mundo. Então essa interferência apocalíptica aí é para salvação, é para salvar a pele dos cristãos que viverão naquele tempo, porque senão eles serão cruelmente esfacelados pelos filhos do maligno que nós vimos ali atrás, né? Em Mateus 25, 34, a cena ali do Senhor separando os bodes das ovelhas e dizendo: Vinde, benditos de meu Pai, né? Possuí o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. E fechando aqui Mateus, verso 43, o último, né? Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? E assim nós concluímos, né, numa expressão muito bonita e precisa do reino de Deus, né, reino futuro, que resume tudo que nós falamos aí nesses minutos que nós estamos. Então essa aí, como eu disse para vocês, uma figura, né, de Jesus, né, uma arte, né, que se aproxima ali, ele cuidando do seu campo, né, e ele em condições divinas de olhar e distinguir entre o verdadeiro e o falso, entre o trigo e o joio, né? Então nós podemos descansar, mas nós podemos também ficar espertos, né? E percebermos que muito do que a gente ouve como coisa piedosa, como coisa até cristã, com o carimbo de cristão, na verdade está vindo da boca do joio, né? E Jesus ali, a hora que ele falou, ele não falou assim, ó, o maligno plantou o joio na igreja, né? É claro que na igreja está, mas ele falou assim, o campo é o mundo. Né? Especialmente agora que as igrejas estão fechadas e tem várias vozes falando, né, por todo canto aí, né? Então é uma ocasião interessante. Fechando aqui para nós, já estamos com o nosso tempo, né? Além sempre do que eu gostaria, mas continue mais um pouco aí, vamos concluir. O caráter seletivo do reino, né? Trigo e joio. Trigo e joio, né? Então, sempre esse problema. Eles vão estar ali, não no reino, mas agora, aqui, no período que antecede o reino, né? Então, o caráter expansivo do reino, qual é o caráter expansivo? Apesar do problema do trigo e do joio, ou do problema do joio, né? Nós temos também o reino sendo como um grão de mostarda, ele vai crescer. Ele vai crescer e ele vai atrair a si. E como fermento na massa, ele vai tomar conta e ele vai modificar toda a massa, né? O advento do reino de Deus vai modificar esse mundo mal em que nós vivemos e sofremos, né? E nós vamos vivenciar uma experiência de bênção e de alegria completa, verdadeira, nesse mundo aqui, gente, né? Nesse mundo aqui. Esse mundo vai ser modificado para a glória de Deus. Ele vai alcançar o final para o qual ele foi feito. Além da eleição incondicional e da depravação total. Então nós temos lá na parábola que a gente viu semana passada, né, nós temos eleição incondicional, né, a semente caindo em boa terra, né, vocês entendem porque a vós foi dado compreender os mistérios do reino dos céus. E nós temos também a depravação total, né, na parábola passada, que foi aqueles que não têm, até o que tem será tirado. Então a situação depravada do ser humano, que mesmo frente a um Deus misericordioso, a um Deus de amor, que convida o pecador a si, o ser humano rejeita, né? Então nós temos aqui nessa de hoje a perseverança dos santos e o castigo dos maus, né? Então todas essas aí são doutrinas bíblicas da graça, né?
alguém chamaria de doutrinas reformadas, né? Tá certo, mas são doutrinas da graça, né? A perseverança dos santos, né? A salvação ela é tal que ela é imutável, né? Então, o vinde bendito de meu Pai para o reino que está preparado desde a fundação do mundo, né? E o castigo dos maus nós vemos ali na parábola de hoje também. E o reino vindouro, é claro, que nós temos ali junto. Então, que Deus nos ajude a termos a imagem correta e perceber a beleza verdadeira nela, né? Obrigado pelos que acompanharam até agora. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado pelo tempo que o Senhor nos concedeu estarmos juntos e obrigado por mais essa parábola tão preciosa, importante, em que nós vemos a beleza da tua salvação ali colocada, o drama, né, de viver no mundo mal e cercado pela maldade, para a gente reconhecer toda a malignidade que existe nesse mundo, nas coisas que nos cercam, e que dessa forma nós possamos ser cristãos maduros e preparados para te seguir. Abençoa-nos, abençoa a nossa semana, nos guia por mais esses dias que se seguem e que o Senhor esteja sempre iluminando o nosso caminho com a tua palavra, com o teu amor, com a tua presença. Em nome do teu Filho Jesus Cristo nós oramos agradecidos. Amém.